Bom dia a todos, a todas aqui presentes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Doutor, muito obrigado pelo convite. Direto aqui com o nosso talk show Campo Vivo. Para quem não sabe, eu me chamo Luli Barbeiro, sou apresentadora da Band, Paraná, e canal Terra Viva, onde eu consigo mostrar um pouquinho da realidade do nosso agro, que é por isso que a gente está aqui, né, doutor, hoje? Para mostrar tudo o que acontece, tudo não, algumas coisas que acontecem nesse nosso agro na prática e na presença aqui do nosso pecuarista, Alexandre Turquino. Seja bem-vindo também, Alexandre. Obrigado, Luli. Bom dia a todos. E o doutor Lutero, advogado, para defender a gente, viu, doutor? Porque hoje a gente vai precisar. Bem-vindo, doutor. É um prazer estar aqui e também aqui no Congresso, que ele tem esse ineditismo, né, de juntarmos todos na área do agronegócio com um formato um pouco mais abrangente, que não somente a área do direito, mas também aqui a área da comunicação, que o agro precisa tanto comunicar-se bem com a sociedade. E a Luli faz isso com galhardia, com louvor no programa dela lá, que eu assisto todo domingo de manhã, né, para ver o agro efetivamente, quando eu não posso estar lá no agro mesmo. Então, a Luli também, eu fiquei muito satisfeito quando ela recebeu o convite de estar conosco, sabendo que ela é uma jornalista muito ocupada e abriu a sua agenda aqui para o nosso congresso. Que isso, imagina. Olha, eu quero que vocês assistam o meu programa também, não sou o doutor Lutero, domingo às 7h30 da manhã. Quem acorda cedo aqui? Ó, bastante. Já me viram na televisão? Hã? Ah, que legal, que bom. Bom, gente, então vamos lá. Hoje a gente traz para vocês no nosso talk show direto. Aqui a gente está transmitindo aqui com o nosso canal do YouTube, do Terra Viva, não, da Tarobá. A gente está transmitindo o nosso talk show diretamente do canal da Tarobá. Depois vai estar disponível para vocês. Então, por favor, depois acessem. Bom, vamos começar a falar um pouquinho, gente, que esse é o objetivo do nosso talk show, nada mais é que trazer um pouco da realidade dos produtores rurais. Eu acho que vocês estão numa maratona aqui direto há muito tempo, falando sobre o direito, sobre as teorias, mas chegou a hora, talvez, da gente mergulhar um pouquinho na prática sobre de tudo o que acontece na realidade. Alexandre, vou começar com você, falando sobre um tema que você domina mais que ninguém, né? Sobre a pecuária. Alexandre, na sua opinião, queria que você falasse, assim, no geral, mas eu queria que você explicasse para a plateia a importância de criar um boi verde. Afinal, o que é um boi verde, Alexandre? Seja bem-vindo. Obrigado, Luli. O boi verde, né, é nada mais que o boi que come capim, né? Boi verde, né, não come ração, né? A ração seria assim vindo de produtos vegetais, milho, soja, que é diferente de outros países, né? Nosso país é tropical, então tem muita fartura de alimento. Então esse é o boi verde, que conectado com essa parte ambiental, né? A nossa produção da pecuária hoje no Brasil é a mais sustentável do mundo, não a mais sustentável, disparado mais sustentável, né? A gente está em primeiro lugar, o segundo lugar está, acho que 10 degraus abaixo da gente. Então, assim, esse é o boi verde nosso. Qualidade, né? Quantidade, né? E preservando a natureza. E natural, né? A comida nossa é absolutamente natural, né? Então, como você falou, é soja, é milho, são coisas verdes da natureza que a gente acaba dando para o nosso gado, diferentemente de outros países, por isso torna o nosso boi sustentável, né? Exatamente. Eu tive a oportunidade de visitar um confinamento nos Estados Unidos, né? Há uns 10 anos atrás. A gente chega no confinamento assim 2, 3 quilômetros antes do confinamento e já você sente um odor assim forte, né? Porque tem muito resíduo de indústria, muita coisa que dá para o boi se alimentar, né? Aqui não, aqui no Brasil é cheiroso o alimento, né? A silagem de milho, soja. Então, assim, você vê que é muito mais natural, né? Então, esse é o boi verde. O doutor também, gente, para quem não sabe, ele também é agricultor e pecuarista, não é? Doutor, conta um pouquinho para nós. Bom, ouvindo o Alexandre falar aqui sobre a pecuária, eu estava pensando no próximo congresso. Eu acho que eu vou trazer um boi aqui. Porque há muitos colegas da área da advocacia do agronegócio que muitos não conhecem pessoalmente um boi, ou um cavalo, coisa assim. Então, seria interessante fazer entrar aqui como fosse um recinto de leilão, né, Alexandre? Que ele conduz muito bem, um animal.
Mas é o seguinte, é muito importante nós, do agronegócio, que advogamos para o agronegócio, vermos a atividade e ouvirmos quem dela participa, para que nós não queiramos a pretensão de sermos conselheiros de produtor rural. Nós não temos suficiente conhecimento para ser conselheiros de produtor rural. Pelo contrário, eles deverão dizer a nós aquilo que nós precisamos dizer ao juiz. Se tem alguém que nós temos que ensinar, é o juiz. Dando a ele... Vocês vão me comprometer, hein? Ensinar no sentido de levar a ele o conhecimento da realidade dos fatos que ele não vê e às vezes nem sente, e que nós precisamos ver e sentir, e traduzindo em palavras que às vezes são notadamente frias, mas que podem ser também verbalizadas no momento da audiência, da entrega do recurso e assim por diante, né? Porque, muitas vezes, há um descompasso, uma desconexão entre a decisão e a realidade, né? Então, nós, advogados, temos que ter esse esforço sobrenatural de fazer ver algo à distância. O magistrado, eu gosto de sempre pensar da ideia do pedagogo lá da Grécia Antiga, né? A ideia vem de lá, é aquele que levava a criança ao conhecimento, literalmente tomava pela mão e levava para aprender, né? E nós somos esse pedagogo do magistrado, né? Levamos os fatos, conhecemos com antecedência os fatos e os fundamentos para o fato e vamos levar isso ao conhecimento do magistrado. Lutero, desculpa, Luiz. Lutero, isso que você está falando é perfeito, isso daí. Não é falta de conhecimento mesmo, né? Do chão da fazenda, né? Que em vez de ser chão de fábrica, é chão da fazenda. O meu avô veio da Itália, entendeu? Foi colono. O meu pai está nisso daí e eu estou nisso daí, tá? No agronegócio, vamos falar assim, que a palavra agora é agronegócio, né? Então, há 50 anos, 60 anos, eu vivo do agronegócio, só do agronegócio. Não sou industrial e tenho fazenda. Não tenho comércio e tenho fazenda. Eu só tenho fazenda. Então, assim, eu posso te falar isso que você está falando, eu posso, 100% você está certo, correto, porque você imagina um negócio que a legislação brasileira, tá? Eu posso te afirmar aqui que nenhuma propriedade rural do Brasil está conforme a legislação brasileira. Você imagina uma coisa dessa? Todas as propriedades do Brasil têm algum problema. Ou problema ambiental, isso que a gente é o primeiro lugar do mundo disparado, que eu falei para você. Mas todas têm problema ambiental, porque a legislação não é para a propriedade rural. Fazem uma legislação que não é específica para a propriedade rural. Está longe da realidade, né, Alexandre? A gente Exatamente. vê que são tantas leis em cima do produtor rural que ele também não dá conta de atender tudo isso. A gente ouviu falar muito bem sobre o seguro rural, vamos fazer um parênteses aqui sobre a nossa pauta pecuária, mas o seguro rural é absolutamente distante da realidade de nós, produtores rurais. Então, que nem falou, uma letrinha tão pequenininha, é impossível a gente saber o que a gente está assinando, sem contar as burocracias para chegar, enfim, a receber essa indenização, que é aí que eu acho que é a pior parte. Mas, voltando ao nosso assunto pecuária, eu queria, Alexandre, que a gente contasse um pouquinho sobre essa nova forma de comercialização depois da pandemia, que a gente vinha há muitos anos fazendo um leilão de gado, com antes dos animais presenciais, como o doutor Lutero sugeriu para estar aqui junto com a gente. Mas, enfim, agora mudou. Que forma você mudou? E você acha isso positivo, a mudança da comercialização da pecuária, que era antigamente para agora, por favor? Sim, ficou mais lógico, né? Antes a gente faz leilão, né? Leilão de gado de corte, e antes era presencial. Você imagina você trazer em torno de 2.000 animais das fazendas, né? E trazer num recinto. Só para vocês terem uma ideia, 2.000 animais, vamos colocar aí 100 caminhões para trazer esses 2.000 animais, né? E depois tem o recinto, vem para o recinto, tem o leilão à noite. No outro dia cedo, esses animais vão para suas fazendas, muitas vezes vizinhos, né? Viajam 300 quilômetros esses animais, depois voltam para o vizinho que comprou. Então, era uma coisa assim, surreal, né? Só que o produtor rural sempre ele quer ver, né? Sempre é desconfiado, sempre ele quer ver o animal para comprar.
E depois, durante a pandemia, isso ficou impossível, né? Não tinha mais evento, não podia ter evento, então virou virtual. A gente filma os animais na fazenda com todo o protocolo, né, de filmagem, e aparece na televisão os lotes com peso, então ficou muito mais organizado e muito mais lógico, né? Então, os animais ficam na fazenda, essa parte de cuidado do animal, né, ficar batendo em caminhão, ficar sofrendo o animal, não tem mais isso. Então, vai direto de uma propriedade para outra. E a parte sanitária também, quanto menos andar com o animal, é melhor, né? Então, ficou muito bom agora, a partir de 2020, aí 2021, quase 100% dos eventos, dos leilões, são virtuais. Se a gente for pensar agora também numa questão de custo da produção, no custo da pecuária, o que mudou nesses anos? Olha, o custo, vamos falar assim, o custo da pecuária sempre é exponencial, sempre assim, tem aquele custo, as indústrias, né, você vai subindo esse custo normal, né? E o nosso boi, o nosso bezerro, não é assim, né? É coisa sazonal. Um exemplo, né, o tarifaço aí dos Estados Unidos. No nosso meio, para nós, não teve nenhum tipo de diferença. Por quê? Porque a gente está acostumado com isso. Antes do tarifaço, o boi estava a R$330 a arroba. Aconteceu um problema na China, veio para R$220 a arroba. É mais do que 50%. 50%, vamos falar assim. Né? Então, assim, a gente já está acostumado com esses intempéries, já estamos acostumados. Então, é o que eu falei para vocês. O produtor rural, até na palestra passada, né, falou que, né, alguns têm má gestão. Tá? Eu não concordo. Todos têm boa gestão. O produtor rural, que não estou falando a pessoa que entra e sai do negócio. O produtor rural, que é raiz, né, que já é tradicional, o produtor rural, ele tem todos ótima gestão. Todos, 100%. Agora, tem a gestão nota 10 e tem gestão nota 9. Não existe nota 8. O problema está fora da porteira. O problema, que não depende dele. O produtor rural brasileiro é o melhor do mundo. Ele consegue produzir com custo baixo, qualidade de alimento, rastreabilidade. Tudo o que o mundo quer, ele faz. Agora, falta divulgar, falta falar. E a gente não faz propaganda disso. Quer complementar, doutor? Ontem eu falei que eu acho que um santo que representaria bem o produtor rural seria o São Sebastião, né? Que fui ver ele na internet, ele tem 2 flechas nele, né? Mas o produtor rural tem mais flechado que o São Sebastião, né? Porque é de toda a espécie que vem contra ele. Vem o governo, interno e externo, vem o tempo, né? Vem a política agrícola, vem as questões... Oi? As leis. As leis, entendeu? Então, é flecha para todo lado que ele recebe. E uma coisa que eu achei interessante, num evento que eu participei lá no Mato Grosso há uns 4 anos, nós estávamos lá participando do congresso, tinha 3 ministros do STJ convidados, mais 4 ou 5 desembargadores de lá e outros de São Paulo. Ao final do congresso, o que o tribunal, a organização fez? Foi a FAMATO. Tomou a todos nós e fomos para uma fazenda, para que todos vissem pessoalmente e presencialmente como é uma fazenda de criação de gado, no caso. Lá tinha também piscicultura, como é que produz, os funcionários, como é que gerencia, como é que desenvolve todo o processo. E estava lá conosco um amigo meu de longa data, que é o ministro Masami Ueda, que foi ministro do STJ, o único japonês que estava lá na corte. E ele contava a história dele, que, como japonês não suporta o endividamento, né? Nós suportamos um pouco mais o endividamento. O japonês não, acho que contra a cultura dele, né? Ele pode ser levado ao extremo contra si mesmo se a dívida acontecer. E eles tiveram a cooperativa agropecuária no interior de Minas Gerais. E eles não sabiam que era tão sério os efeitos desastrosos quanto o agronegócio deles. Quando veio o desastre, eles venderam tudo, desastre de perda da produção, né? Querer exercer do direito de se proteger, para eles, para a cultura deles, estava longe da realidade.
Então, todos eles venderam tudo, perderam tudo que tinham, dinheiro e tudo. E aí, uma vez conversando com ele, lá no STJ ainda, ele falou, Lutero, olha, se eu, como na época, era juiz de São Paulo, se eu conheço do agronegócio hoje, tanto da legislação e proteção, talvez eu tivesse orientado os meus patrícios a se salvarem daquele momento. E é justo que aconteça assim, que o produtor busque salvação. E existem alguns mecanismos de salvação menos traumáticos, outros mais traumáticos. Mas é preciso, dito isso, é preciso que eles se salvem para que salvemos todos nós, senão não dá certo, né? Em falar em salvação, a gente entra num tema agora sobre sanidade animal, né, Alexandre? Que a gente sabe que, um tempo para trás, você passou uma dificuldade muito importante com relação à sanidade dos animais. Eu queria que você contasse um pouquinho, dividisse um pouquinho com as pessoas que estão nos assistindo sobre esse tema, por favor. Perfeito, mas só antes disso, um minutinho, Luli, o doutor Lutero falou agora. Você imagina, né? O agronegócio, tudo que foi falado aqui, né? Essa coisa linda do agronegócio, que gera riqueza, cooperativas, bancos, seguro, maquinário, insumos, tudo ótimo. Agora, você imagina quem faz tudo isso, é o produtor rural, quem faz tudo isso. Tá? Hoje, o produtor rural está quebrado. Você imagina isso? Quem faz tudo, hoje ele está quebrado. Você imagina um negócio, Lutero, que se você não pegar dinheiro no banco ou nas instituições, vamos falar assim, eu sei de um dado, mas deve ser mais hoje. 60% do produtor rural não planta a safra dele. Quer dizer... Se não tiver dinheiro disponível, né? Se não tiver dinheiro disponível. Tipo assim, eu não gosto, eu sou igual esse japonês amigo seu, eu não gosto de captar, você entendeu? Porque eu sou produtor rural mesmo, raiz, você entendeu? Então, assim, eu acho que o bom do banco é ganhar juros, não pagar juros, entendeu? Por isso que eu estou vivo. Mas, assim, não é a realidade do produtor rural hoje. Então, se ele não pegar o dinheiro, que eu acho caríssimo, juros de 10, nada contra o mercado financeiro. A gente precisa do mercado financeiro. Mas o produtor rural, o negócio dele, não consegue pagar 5% de juros ao ano. Ele não consegue pagar isso, nem 5, nem 6. E hoje está muito mais que isso. Há causas e as soluções do endividamento. Mas uma questão muito séria que atinge a nós, advogados, que tratamos com o produtor rural, com o devedor, para mim, o primeiro problema a ser resolvido é a depressão. Eu tenho advogado há muitos anos para o produtor rural. Nesse momento, é impossível não sentir um efeito emocional negativo. Então, nós, advogados, às vezes, temos que dar um up nele, de fortalecimento, de ânimo, ou até sugerir que vá a um profissional da área. Porque o perigo da depressão no endividamento é a autodesvalorização e consequente desvalorização do seu patrimônio. E o que isso implica? Alienação a qualquer preço. E eu sempre digo para eles, uma alienação a qualquer preço traz alívio, mas não traz solução. Então, nesse momento, é muito sério isso para nós que advogamos para o produtor, que tenhamos o feeling necessariamente aguçado para percebermos. Eu estava atendendo um senhor lá, ele e a esposa. Aí ele saiu um pouquinho e eu havia dito, e ela disse para mim, realmente o senhor mexeu num ponto central que ele não quer que mexa, que é o processo depressivo, momentâneo, mas real, e que às vezes não quer ser comunicado, né? Mas a gente percebendo, então, o advogado ele tem que ser sério, mas vender esperança. Venda esperança um pouquinho, não a ilusória, mas a real, que você vai combater com unhas e dentes para dar solução, mas dá uma ajuda nele nesse momento que, olha, a coisa não é tão simples assim de suportar. Né? Agora, essa depressão, doutor, passa também não só no endividamento, como eu ia perguntar para o Alexandre sobre a sanidade, né, que vocês tiveram um problema muito sério. Ou seja, o produtor rural passa ups and downs, né, essas subidas e descidas diariamente.
ou semanalmente, em função de uma lei, em função de algo novo que acontece. E aí eu queria, sim, que você dividisse com a gente a questão que você passou sobre a sanidade do animal. Sim, até que foi o porquê da gente ter formado a NPBC, né? Associação Nacional dos Produtores de Bovino de Corte. Então, assim, o produtor rural é uma pessoa do bem, puro, entendeu? Até as Fotinhos. as fotinhos, a caricatura do produtor rural é aquele cara de chapéu, bota... Inocente. Inocente, você entendeu? É a maioria tem vergonha de entrar em instituição financeira, tem vergonha de dever. Se está devendo, ele tem vergonha de ir lá, eu não consegui pagar, eu quero pagar daqui tanto tempo, ele tem vergonha de falar. Mas a parte sanitária, vamos para a parte sanitária, que é mais ou menos isso, né? Então, assim, o que aconteceu? Na época teve um evento da aftosa, em 2005, né? E essa parte sanitária é o governo que tem que, a Secretaria da Agricultura, com a parte sanitária dos governos estaduais e federal, que tem que cuidar disso daí, né? Então, assim, tem um protocolo, ninguém está livre de uma doença, né? E o animal, Lutero, ele é mais cuidado do que o ser humano. O animal tem mais vacinação, os índices de vacinação são muito maiores do que o ser humano. Então, o transporte do animal, um documento, da onde vai, da onde veio, é mais. Você pega um ônibus ou um avião, você não precisa falar de onde você vai, de onde você veio, cadê sua carteira de vacinação. O animal precisa de tudo. É um livro para você viajar com ele, no Brasil. Então, é primeiro mundo no Brasil. E o animal já é rastreado, né? Com GTA, com guias de trânsito animal, então é super rastreado. Então, a parte sanitária, quando tem um foco de alguma doença, simplesmente o que tem que fazer? Identificar a doença, fechar aquele foco, né? Se tiver que ter um abate sanitário, pagar o produtor rural e vida que segue. É isso que tem que fazer, né? Então, rapidamente. E tem que cuidar do produtor rural. Então, o que aconteceu no Brasil em 2005? Teve um foco de aftosa no Mato Grosso do Sul, né? E depois, no Paraná, o que aconteceu? Como o trânsito é intenso, né, entre todos os estados, teve uma suspeita de foco aqui no Paraná. E ao invés de ser como qualquer lugar do mundo, e que é um protocolo internacional dessa parte, é uma lei internacional, que é a OIE, Organização Internacional de Epizootias, que fica em Paris, rege tudo isso daí. E a gente está consignatário da OIE. Então, o que aconteceu? Né, para variar um pouco, né, um político, né, um ex-governador do Paraná, veio a público e falou assim: olha, teve isso, eu descobri essa doença aqui, que tal, veio, não sei, no caminhão tal, e é 90% que vai ter aftosa aqui no Paraná. Falou na Rede Globo. Comunicou errado, né? Nem existia diagnóstico, não tinha diagnosticado nada. Aí, dali 3, 4 meses, saiu o laudo negativo, só que já estava feito o problema. E foi um problema sério. Teve que abater em torno de 8 mil animais sadios, enterrou, é a coisa mais feia do mundo. Abre uma vala, entra vivos os animais e dão tiros nos animais, morre tudo ali, enterra tudo. Então, você imagina quanta carne foi desperdiçada e o problema sanitário que aconteceu, né? Quer dizer, como é que vai falar agora que não era a doença? Aí todo mundo teve que falar: não, é a doença agora, foi a doença, né, para resolver o problema. E o que mudou hoje? Então, na época, isso foi muito bom, a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, hoje senadora, ela era secretária da Agricultura lá do Mato Grosso do Sul, e ela, como produtora rural, viu tudo isso daí, e quando ela entrou no Ministério da Agricultura, ela fez um protocolo. Qualquer tipo de doença sanitária, é um órgão que fala só. São médicos veterinários, é uma equipe que vai no local, é só ele que fala, só ele que tem o poder de falar. Então, você vê, e a gente fez essa associação, né, a NPBC, na época, para nos proteger contra quem tem que proteger a gente, que é o nosso governo, que tem que proteger. Ele que está ele que tem a obrigação e ele que está com a caneta na mão. A gente não podia fazer nada. Então, hoje,
a gente faz parte de vários conselhos, né? E dando ideia, e ainda bem que a Tereza Cristina, que é produtora rural, fez um protocolo, e você vê, o último problema sanitário do Brasil resolveu rapidamente e já não é proibido ter o problema sanitário. O ideal, né, o que tem que fazer, diagnosticou, fez o vazio sanitário, brecou ali, abateu os animais, pronto, acabou. Vida que segue. Então, foi isso que aconteceu. Doutor, eu vou ter que fazer um pedido aqui, que a gente vai ter que fazer um congresso para o produtor rural. Porque eu estou olhando o tempo aqui, já está acabando e a gente nem começou a falar ainda das nossas dores. Mas, brincadeira à parte, eu acho importante a gente colocar aqui, nesse espaço, com pessoas tão renomadas que estão aqui nos acompanhando, a dor do produtor rural, que eu acho que isso que falta, o produtor rural poder falar. Quando você falou qual que é o tema da sua palestra, eu falei, o agro fala, o agro precisa começar a se expandir. Está em congresso, está em eventos como esse, está em palestras, para poder... O produtor tem que sair da plateia e ser o atuante. Afinal, todo esse evento se faz por quê? Por conta do produtor rural. Você quer acrescentar alguma coisa? Sobre a questão da dor do produtor rural, a dor que é muito intensa e é quase que cíclica é a dor do endividamento. Não tem jeito de fazer agronegócio no Brasil sem endividar-se. Não tem. Não por culpa do devedor, das contingências do mercado de várias situações. E aí, então, atendendo a muitos produtores já há muitos anos, eu fui lendo a alma deles, né, com certo cuidado. Aí eu criei lá no meu escritório o que eu chamo de 10 mandamentos do endividado, com um título mais chique chamado Decálogo do Devedor Rural. Copiando lá o Moisés no Velho Testamento, teve os 10 mandamentos, eu resolvi fazer um 10 mandamentos. Não vou falar quais são aqui, não, porque às vezes sua religião não permite que esses 10... Mas todas as vezes que eu atendo um, eu imprimo meu... Fala, leva, dá uma lidinha, pense, depois nós conversamos. Algumas questões bem simples, mas que, às vezes, ele não percebe que está envolvido por essa malha chamada endividamento, e o Alexandre falou muito bem, o produtor rural é um excelente pagador. A maior prova que ele deve muito para banco, porque o banco quis emprestar para ele, porque ele é bom pagador. A lógica é essa. Se ele deve muito para o banco, é que o banco pôs muito dinheiro na mão dele, porque ele é bom pagador. Ele só não paga quando não tem condições de pegar nem da sogra o dinheiro. Se estiver, ela vai padecer com ele no paraíso. Né? Então, nessa situação, esse fato do produtor ser excelente pagador, e os empréstimos com eles são cheios de garantia, né? Penhor, hipoteca, aval. Dá uma dicasinha aqui. Patrimônio dele, né? Patrimônio. O patrimônio dele está na dívida. E outra coisa... Tá garantindo tudo. Vou só lançar aqui, mas fica para outra oportunidade. Alienação fiduciária no crédito rural é ilegal. Ponto. Eu vou publicar um artigo que estou escrevendo, estou certo de que porque esse foi o golpe de misericórdia no produtor rural. O banco deixar penhor, hipoteca, aval. O aval é a agência de cobrança do banco, é o avalista. É a agência, barata, porque quando vence, o banco não liga nem para o avalista, liga para a mulher do avalista. Pronto, o inferno está feito. Né? E aí vem a alienação fiduciária, que das mais malignas das garantias, essa é a number one. Né? Que o produtor rural nem sabe o que é alienação fiduciária. Ele nem sabe que no dia que ele assinou já não é dono mais. Não pode vender, não faz nada. E se ele pagar, ele se torna dono depois, mas não é mais. E começou essa alienação fiduciária a ser embutida. E o Conselho Monetário Nacional, que é o disciplinador do crédito rural, e o Banco Central fecharam os olhos, deixa a coisa acontecer. Vai do jeito que está. Então, é uma dor maior que está sendo acrescentada à dor anterior, que ainda nem foi curada totalmente. Né? É isso que eu falo, gente. O nosso tempo acabou. Mas é isso que eu falo. Por que eu fui parar na televisão? Eu também sou agropecuarista, né?
e eu senti a necessidade da gente poder comunicar as dores do nosso agro. Porque se a gente não está ocupando nossos espaços, alguém que não saiba tanto quanto quem sofre não consegue compartilhar isso. Então, um dos motivos que eu entrei na televisão, que acabou crescendo sem querer, foi transmitir meu leilão ao vivo. Aí a Band me viu, me chamou, e aconteceu assim. Não sou jornalista, aprendi a ser comunicadora, estou aprendendo ainda, né? E, enfim, um dos motivos que eu estou na TV é justamente para criar esse espaço para a gente poder ouvir as dores do produtor rural. Né, Alexandre? A gente até conversou, vamos para a televisão? Eu não vou. Luli, tem que ir, porque você foi um grande incentivador meu, e eu falo aqui em público, porque você sempre me apoiou nesse sentido para a gente poder ter um espaço dentro importante do agronegócio para ser ouvido. Sim, falar quem entende, né? Quem entende do riscado, como se fala, né? Mas, assim, essas dores, né, o que a gente passa o dia a dia, mas, assim, eu vejo, como o presidente da mesa falou aqui, o outro palestrante aqui, falou o seguinte, que esse Brasil é o agro, que é o futuro do Brasil. É o agro, que a gente tem espaço, tem clima, tem pessoas, entendeu? Não tem nenhum lugar do mundo, o agro já está velho, as pessoas já estão, são pessoas idosas que estão, a moçada nova não quer ficar na fazenda, não quer morar na fazenda, não quer poeira, não quer confusão, entendeu? E no Brasil é o contrário. O cara se forma em GV, vai para fora e vai morar no mato. Claro, com qualidade, né? Claro, com uma casa boa, né? Tal, bacana. Mas, assim, essa qualidade de pessoas que tem no nosso agro, moçada nova, inteligente, entendeu? Então, só falta essa ligação da teoria, né, que dos professores, dos pesquisadores, do direito, juiz, desembargadores, chegar no chão da fazenda, entendeu? Que é o que a gente está fazendo aqui, conversar, trocar ideia, mas eu acho muito importante o agro, que a gente vai para o primeiro mundo, eu acho, né? O Brasil vai para o primeiro mundo através do agronegócio, né, que envolve muita coisa bacana. É trocar, talvez, o sapato pela botina, né? Eu acho que é isso que falta. Bom, gente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui, você de casa que está nos acompanhando. E deixo aqui meu convite para quem não acompanha o Campo Vivo, para acordar cedo no domingo. Afinal, quem é do agro tem que acordar cedo e assistir o Campo Vivo, domingo às 7h30 da manhã. Eu espero por você. Até a próxima, pessoal. Tchau!